17. Só não é possível. Bom dia, António. Bom dia. Eu peço imensa desculpa isto ter sido tudo tão atribulado, mas tentei por um número de telefone, tentei por outro. A música a acabar, isto estava mesmo aqui confuso. É um homem no leme, o homem no leme com tantos botões, eu não consigo ser aquele macaquinho como o Filipe dizia quando o macaquinho ia à lua, que não mexe nos botões. Eu aqui tenho que mexer nos botões todos, mas pronto. Como é que está a Adélia? Já há tanto tempo que não falávamos. Como é que está a Adélia? Está boa? É verdade, estou ótima. Estou, sim, senhora. Eu fiquei agora assustado, sabe que fiquei agora assustado porque liguei para a Adélia pelo número fixo e não consegui. E digo assim, bom, está-se a passar qualquer coisa. Pois. Eu atendi e vi que era o António, vi que era da rádio, mas não sei o que é que se passou. Enfim. Pronto. Mas o que vale é que hoje temos muitos recursos, não é? Estas tecnologias têm estes Claro, recursos. eu tenho aqui todos. na pasta de Mulheres Bonitas. Fui à pasta de Mulheres Bonitas e vi lá o nome. Adélia Ferreira. Aí está. Maravilhoso. Olha, e é mesmo de mulheres que eu hoje quero falar. Então, Das bonitas, das feias, das bonitas por dentro e feias por fora, das feias por fora e bonitas por dentro de todas. então vai ser uma conversa muito De interessante. todas Vai as ser mulheres, interessante. Vai ser todas as interessante. mulheres. E senti essa necessidade de falar sobre as mulheres, ou dedicar estes minutos às mulheres, porque na última revista Visão saiu um artigo sobre a última mulher ideal portuguesa em 1973. Agora vou fazer uma pergunta àquela masculina mesmo. Existe? Existe mulher ideal portuguesa? Existe mulher ideal, sim senhora, existe homem ideal. Muito bem. Eu estou-me a meter só consigo, mas não. Eu sei. Eu ontem perguntei a uma menina, aliás, perguntei a duas ou três, uma menina e uma senhora, o que era a mulher ideal, e o que eu gostei, achei, enfim, curioso. Uma menina de 15 anos dizia: mulher ideal é aquela que tem tempo para os filhos, trabalha para ser independente. A ordem foi ao contrário. Trabalha para ser independente, tem tempo para os filhos, tem tempo para a casa, tem tempo para o marido e, claro, arranja sempre tempo para ela própria. Essa não é uma mulher, essa é uma super mulher. Isso eu também acho que sim. Mas também tenho a certeza, Adélia, que existem muitas super mulheres, verdade seja dita, que nós homens às vezes, também há muito homem que ajuda, não é? E que também faz estes trabalhos ajudando esta super mulher. Mas diga-se de passagem que existem muitas mulheres, e eu aprecio aqui o trabalho e o papel especial da mulher numa relação. Porque, independente de sermos pais, mas mãe é sempre mãe. Mãe é sempre mãe. E quando choramos, é mãe, não é pai. É sempre, a mãe está lá sempre. E depois a mãe é sempre a mulher que tem mais jeito na lide da casa. A mãe é quem está preocupada sempre com o passar a ferro, com aquelas lides. A mãe tem que ser mesmo uma super mulher. E antigamente eram domésticas, hoje também trabalham tanto quanto nós e ganham tanto quanto nós ou mais ainda. Há aqui o papel da mulher a evidenciar-se de uma forma muito positiva, mas também não retiramos carga a estes afazeres das mulheres. Não acha isso? Não é esta a ideia que tem? António, você baralha-me sempre a minha programação. Eu peço desculpa. O que eu acho lindo, o que eu acho magnífico. Porque, de alguma forma, eu iria acabar por bater aí nesse tema fantástico, porque gostaria de desmistificar um bocadinho isso. Na minha opinião, de facto, Força. não tem que ser assim. O António dizia que hoje as mulheres ganham tanto ou mais que os homens. Não é verdade, porque em média, para o mesmo trabalho, as mulheres ainda ganham, na generalidade, menos que os homens. Mas não é nada por aí que eu quero entrar, por essa parte desses ganhos, porque, enfim, isso é outra luta. E essa luta só será ganha, na minha opinião, quando os homens e as mulheres forem capazes de cada um
viver os seus dois papéis por inteiro. Quer dizer, todas nós mulheres temos uma parte feminina, essa que o António tanto exaltou, que é sempre aquela que está lá, que se preocupa, né? Mas enfim, também em passar a ferro, mas não por aí. Mas quando a mulher conseguir viver por inteiro essa sua parte feminina e também as suas forças todas que tem, as suas capacidades de desenvolver, tudo aquilo que tem do lado que nós sempre fomos habituados a considerar o lado masculino. Por outro lado, os homens deveriam aprender também a descobrir o seu lado feminino, porque o lado masculino já conhecem, às vezes não da melhor maneira, porque às vezes há muito que nós consideramos, isso é do homem. É do homem, é quase uma coisa, às vezes, um bocado animalesco, quase que retira. Isso é mesmo ao homem. Retira-lhe a sua parte sensível. Pronto. Retira-lhe a sua parte sensível, a sua parte também de preocupação, de carinhoso, de sentimentos. Antigamente os homens não choravam, era feio um homem chorar, como se os homens não tivessem sentimentos. E, portanto, eu penso que seria bom, todos nós, homens e mulheres, aprendermos a desenvolver a nossa parte masculina, a nossa parte feminina, para sermos um todo, para sermos um ser mais inteiro, mais completo. É quase como eu, Adélia Ferreira feminina, tenho que me enamorar do meu lado Adélia Ferreira masculina e unir isso muito bem unido para não entrar em lutas com o masculino dos homens e os homens entrarem em luta com o feminino das mulheres. Isso foi uma coisa que sempre existiu. Mas também é difícil criar essa fronteira. Força, diga lá. E quando isto, para chegarmos ao tal lado social que eu dizia que será resolvido quando todos nós conseguirmos descobrir essas duas partes em nós e desenvolvê-las em plenitude, é quase como muitas vezes eu digo que todos os patrões deviam ter sido empregados primeiro, todos os empregados deviam ser patrões primeiro, porque nós queremos sempre o lado que não conhecemos, o lado que achamos que é o melhor. E já dizia um senhor da música que é: eu estou bem onde não estou, não é? Exatamente, eu estou bem onde não estou. Antigamente, ainda hoje há muita gente, há muito patrão que adorava ser empregado hoje, em 2014, que adorava ter um emprego e não ter que lutar com todas as dificuldades inerentes a ser patrão. E por lado dos empregados, todos querem ser patrões, não é? Porque pensam que ser patrão é só ter lucro. Bom, mas não é disso que estamos a falar do lado das mulheres. E na realidade, em 1973, muitas mulheres não gostavam de ser mulheres. Queriam ser homens. Porque os homens eram o lúdico, a casa lá está, era o passar a ferro, era o sacrifício, era os filhos, era o levantar cedo, este está doente, o marido chega à casa mal disposto, e o que é o jantar, e estás atrasada, e está tudo desarrumado. E não percebiam o que era, por exemplo, ter 3, 4, 5 filhos em casa e passar o dia inteiro, ter 2 ou 3 doentes, e passar o dia a querer dar atenção aos filhos, e o tempo para o resto não chegava. Portanto, muitas mulheres em 1973, eu sou dessas gerações, não queriam ser mulher. A ambição era ter a vida que tinham os homens, que aparentemente era muito mais fácil. Ora bem, hoje, de facto, muita coisa mudou e hoje, como o António dizia, o António diz, os homens já ajudam. Mas realmente os homens trabalham,
a maior parte das mulheres trabalham, as mulheres são mães, os homens são pais, porque essa de o homem já ajuda. Hoje eu tenho o prazer de ver muitos casais novos em que a vida é dos dois, as tarefas são dos dois, os filhos são dos dois. E eu tenho um prazer enorme, por exemplo, não deveria particularizar, mas vou particularizar, em ter um genro que exerce o seu papel de pai com uma ternura, com um carinho, com um prazer, e exerce e faz o jantar porque adora cozinhar e porque é preciso, porque a Joana está com a Mafalda, não está a fazer o jantar. E isto é uma coisa maravilhosa no sentido, no aspecto prático, claro que é mais fácil, mas isto fala-me de um desenvolvimento que eu gostaria de ver daqui a 20 ou 30 anos, as nossas crianças aprenderem a desenvolver o seu lado feminino, o seu lado masculino, para poderem partilhar com o outro por inteiro a abundância daquilo que têm para dar. Para que os casamentos e os casais não sejam por carência. Muitas vezes as pessoas unem-se, a grande maioria das vezes unem-se por carência. Porque o homem dá isto, a mulher dá aquilo. E depois temos casamentos, por exemplo, em que os homens dão casas ótimas, carros fantásticos, flores, enfim, não deviam ser para aqui chamadas, que isso já vai noutro campo, joias, etc. E depois a mulher diz assim, ai, ele dá-me tudo, ele é um homem maravilhoso, mas falta-me qualquer coisa. E é verdade para os homens também. Têm as tais supermulheres que se esfalfam, tratam dos filhos, tratam da casa, ainda tratam delas para eles, em função do homem, muitas vezes, e depois eles dizem, ela é uma mulher maravilhosa, não tenho isto a apontar, mas falta-me qualquer coisa. Porque essa qualquer coisa que falta tem que ser descoberta nele, ela tem que descobrir nela e partilharem em abundância um com o outro. E isso é que é um casal, isso é que é um casamento. Eu estou a ouvi-la com muita atenção e aqui na internet fui aqui e fiz uma maldade. Escrevi frases sobre mulheres. E veja bem o que é que aparece aqui. Aparece uma senhora que diz assim, Gloria Steinman, uma mulher sem um homem é como um peixe sem uma bicicleta. Esta mulher vê mesmo a importância que dá às mulheres. E depois mas este é um bocadinho mais maldoso, não é? Só há uma coisa no qual os homens e mulheres concordam. Nenhum dos dois confia em mulheres. A mulher também tem esta parte caricata, não é? A mulher também é um... Eu não queria dizer aqui nomes feios, mas é um ser humano às vezes um bocado complicado, ou não? Os homens também são complicados, mas agora hoje estamos a falar de mulheres. Já falamos depois mal dos homens num outro dia qualquer. A mulher tem coisas muito boas, mas também a mulher qual é que é a palavra que eu hei de utilizar? É complicada, será a palavra mais certa? Ou não? Não sei se é a palavra mais certa. Sei é que, de facto, é quase como se houvesse, às vezes, uma guerra. A guerra começa com elas próprias, ou connosco, porque, lá está, nós nascemos com um determinado carimbo, com uma série de coisas que alguém achou que era suposto ser obrigatoriamente feito por mulheres, e os homens que de alguma forma dizem que apreciam as mulheres, mas o respeito de facto pela mulher, há muitos homens que não têm. O meu pai respeitava profundamente a minha mãe, tinha um profundo respeito pela minha mãe,
Mas, infelizmente, isso não é verdade para todos os homens. E, portanto, as mulheres não aprenderam a gostar de si próprias. Isso é uma coisa que tem levado anos a que as mulheres aprendam a gostar de si próprias para poderem, de facto, viver o prazer de viverem ou sozinhas, mas de preferência acasaladas. Porque isso é a natureza, isso é o que é bom, isso, um casal, é uma coisa que eu jamais vou ter, fazer 50 anos de casada. Mas isso é uma obra de arte maravilhosa. Isso é uma coisa lindíssima, eu sinto uma profunda ternura. E no que diz respeito ao amor, há um senhor aqui conhecido, François Truffaut, que diz que no amor, as mulheres são profissionais, os homens são amadores. É verdade isto ou não? Não gosto dessa frase. Não gosto dessa frase. Então tenho aqui outra frase de George Meredith, que diz: as mulheres serão a última coisa que o homem conseguirá civilizar. Estas são as frases, eu estou a ver isto num site onde são as frases, as 30 frases mais célebres de artistas que preferiram sobre as mulheres. Já reparou o degradante que é um homem dizer as mulheres são a última coisa que o homem poderá civilizar? Isto é genérico, percebe? Isto é nos 4 cantos do mundo. Isso é estranho, essa guerra dos sexos é uma coisa estranha e hoje que nós achamos que somos pessoas mais evoluídas, acho que está na hora de deixar de ter essa guerra de sexos. Claro. Não é? Acho que está na hora de deixar de haver a guerra dos sexos. Olha, eu digo aqui mais, eu sou mais por este aqui, Dante Milano, que diz: tirando a mulher, o resto é mesmo paisagem. Ora bem, maravilhoso. Mas o que é uma paisagem sem um homem também? Não é? Eu acho que o homem faz lá falta também. Hoje estamos a falar de um tema, pronto, eu pelo menos daqui da minha parte, sem preparação, fui aqui às frases, só para me meter consigo, mas reconheço, não sou machão suficiente para dizer que as mulheres não têm um papel importante. Têm, sim senhora, muito, muito, muito importante. E esta nova geração já não faz com que o papel da mulher seja deficitário em relação ao papel do homem. Hoje penso que esta nova geração vê a mulher como uma pessoa normalmente, com os mesmos direitos, com os mesmos sentidos de oportunidade. Ainda não é bem assim, é? Mas, ainda não é bem assim. António, desculpe que agora fui eu a interrompê-lo. Não, força. Sabe porquê? Porque ainda há muitas mulheres que são machistas. Sim. E, portanto, transmitem isso aos seus filhos. Isto é uma questão de geração, não é? Nós temos que mudar a mentalidade. Sabe que é muito difícil mudar a mentalidade numa ou 2 gerações. Isto tem que ir há 20 anos, 30 anos atrás. Esta conversa que nós estamos aqui a ter podia ser feita, mas naturalmente que o papel da mulher era muito mais rebaixado. Hoje não. Hoje já conseguimos ver que a mulher está lá. E fazemos isto às vezes por uma questão de obrigatoriedade. Ainda ontem, já não sei, quando foi apresentada a nova lista, por exemplo, da política do PS, para eurodeputados, se fez com um grande garbo a apresentação desta lista, sendo que metade da lista eram mulheres. Esta geração, que é uma geração ainda mais velhota, não é? Está a fazer isto como se fosse um grande ex-libris. Para nós, para as pessoas mais novas, por exemplo, para os meus filhos, isto é uma situação completamente normal, não tem nada que ser uma situação de evidência. Sim. É quase um atestado de minoridade. Percebe? Sim. Porque eu acho que as pessoas vão para os cargos de acordo com as suas capacidades. E de alguma forma, eu acho que isso sempre foi assim. E não porque há cotas, aliás, eu acho que já uma vez disse isto, e não porque há cotas para mulheres, tem que haver numa empresa, tem que haver tantos homens e tantas mulheres. Para mim isso não tem que ser assim, as pessoas chegam lá pelas suas capacidades. Sim, mas essas cotas também, Adélia, foram colocadas de forma a podermos dar o primeiro empurrão, não é? Primeiro uma obrigatoriedade
e depois então, isto é como usar o Será cinto na de segurança Portugal. ou qualquer coisa. Primeiro damos o empurrão obrigatório e depois as pessoas vão vendo que esta obrigação faz bem, não é? Porque há 20 anos não usávamos cinto de segurança e hoje não há ninguém que se meta no carro e que seja uma verdade. situação normalíssima. Claro que Já não é da multa, claro já que não é sim. de nos multarem. É mesmo para o Claro. nosso bem. Por isso mesmo penso que É uma algumas questão de obrigatoriedades, segurança, algumas obrigatoriedades têm muita importância e no que diz respeito à mulher, tudo bem. Agora não podemos dar muita importância a isto quando isto deve ser uma coisa normal. Eu A também minha acho que situação esta é a minha observação. Pronto, Adélia, Olha, não sei se a mensagem já foi toda transmitida, nós estaríamos aqui amanhã toda a falar, não é? É verdade, é verdade. Acho que dissemos o essencial, acho que isto já vai longo. Uma última palavra para todas as mulheres que conseguiram, sem terem lido, sei lá, a Betty Friedman ou a Simone de Beauvoir, mas conseguiram exercer os seus papéis com dignidade e sem se anularem. E muitas dessas mulheres, daquelas que eu conheço, hoje têm 80, 90 anos e são pessoas que têm muita coisa para ensinar aos seus netos, aos seus bisnetos e que são pilares desta nossa sociedade e que nós devíamos olhar para elas e olhamos na generalidade com muito respeito e seguir esse grande exemplo de tantas mulheres fantásticas que nós temos no mundo inteiro. Reduzindo em Portugal, em Mafra, nós temos mulheres maravilhosas. É a elas que eu dediquei estes minutos e que me despeço. E até para a semana. Até para a semana, Adélia. Uma grande mulher também aqui no Espaço Editorial. Até para a semana, que a encontrarei consigo na próxima quinta-feira. E uma boa semana para si e para os seus. Para si também e para os seus também. Beijinho. Beijinho. Foi assim o Espaço Editorial da nossa querida amiga comerciante Adélia Ferreira, que hoje nos falou sobre as mulheres. E nós temos duas grandes mulheres aqui connosco na equipa. Não é por cotas, é mesmo porque temos duas pessoas de quem gostamos muito. A professora Júlia Ribeiro e a nossa querida amiga comerciante Adélia Ferreira. E depois mulheres. Mulheres existem, muitas, e há aquelas mulheres que nos marcam para sempre. Um beijinho muito especial para a minha mãe, e, naturalmente, para a minha mulher, a mãe dos meus filhos. 17. Só não é possível.